Fala galera do segundo ano, beleza? Aqui é Raul, seu professor de inglês. E hoje nós estamos dando esse assunto aqui, Relative Clause e Relative Pronouns, ok? O que vamos ver? Nós vamos ver um pouco sobre esses pronomes relativos e vamos observar algumas dessas frases aqui para identificar um pouco, tá? Primeira frase nós temos, Malala Yousafzai is the young woman who inspired me most. Malala Yousafzai é a jovem que mais me inspirou. Outra frase. Malala Yousafzai, who's a Pakistan activist for female education, won the Nobel Prize in 2014. Malala Yousafzai, ativista paquistanesa pelos direitos de mulheres à educação, ganhou o Nobel em 2014. Então, que tipo de informação elas trazem para a gente? Então, se você falou definições ou explicações, acertou. Então, tanto a primeira quanto a segunda vão nos dar a ideia de informação. Tá? Tá dando uma explicação, está definindo. Se eu digo assim, Malala Yousafzai é a jovem que mais me inspirou, eu estou dando uma explicação. Se eu estou dizendo aqui, ó, Malala Yousafzai, que é uma ativista paquistanesa pelos direitos de mulheres à educação, ganhou o Nobel em 2014. Eu estou definindo, estou dando uma explicação. Então, quem são as orações relativas? O que é que elas fazem? As relative clauses têm a função de delimitar ou especificar o significado de um substantivo ou pronome que desempenham a função sintática de sujeito, objeto ou complemento da oração. Podem ser introduzidas por um pronome relativo ou até mesmo por advérbios, segundo algumas classificações. Observando alguns dos pronomes relativos que a gente tem aqui, nós vemos bastante usados that, significando que ou quem, em alguns casos. Who, significa quem. Which, significando que, qual, quais, enfim. Só que num sentido mais específico. Whom, que é o quem mais direcionado ao objeto da frase, tá? Que é aquele que sofre a ação. Em breve vocês vão ver um pouco disso. Diferença do who e do whom. São um pouco parecidos, mas um define um tipo específico de sujeito e o outro define outro tipo específico de sujeito, ok? Whose tem a ver com pertencer, né, de quem, tá, cujo. Why, que é uma das mais utilizadas, pergunta básica por quê ou o porquê. Where, significando onde. When, quando. Aqui são basicamente as nossas palavras que elaboram questões para saber exatamente alguma situação. Então, vocês puderam observar aqui, nessas duas palavras, nessas duas frases, algum desses pronomes relativos? Quem respondeu who, acertou. Então, nós temos aqui, is the young woman who inspired me most. Então, who, que, nesse sentido aqui, que mais me inspirou. Ok? Falando em relação à pessoa. Aqui nós também temos a aplicação do who, para dar uma explicação. Tá? Seguindo aqui a definição, definindo as orações relativas restritivas. Então, as orações relativas restritivas são aquelas que trazem definições essenciais, sem as quais não sabemos o que exatamente está sendo falado sobre determinado sujeito ou objeto. Costumam vir imediatamente após o substantivo ao qual se referem, introduzidas por um pronome relativo. Então, quem são elas? Trazem definições essenciais, tá? Sem as quais a gente não pode entender exatamente o que está sendo dito sobre determinado sujeito ou objeto. E a característica é vir imediatamente após o substantivo a qual estão se referindo, sendo introduzidas por um pronome relativo. Então, vamos ver aqui exatamente na prática. The woman who lives next door.
is a piano teacher. A mulher que mora ao lado é professora de piano. Então, pronome who define o sujeito, a mulher de quem falamos. Who. Who aqui está se aplicando ao sujeito the woman. Tá? E aqui eu tenho o meu complemento, que mora ao lado, ok? É professora de piano. Então, para dar o final da explicação, eu utilizo esse conector aqui, chamado who. Aqui é o meu pronome relativo. I don't like stories that have happy endings. Não gosto de histórias com final feliz. Então, that vai explicar o objeto, as histórias de que estamos falando. Olha, eu não gosto de histórias que têm final feliz. Então, esse that aqui, ele vai explicar o meu objeto, stories, tá? Que tipo de histórias você não gosta? São histórias de terror? São histórias, deixa eu ver, de comédia? São histórias de suspense? Não, são histórias que têm final feliz. Eu não gosto desse tipo específico. Então, eu utilizo o that aqui para poder fazer essa explicação para mim, tá? Próximo, Lady Grey is the woman whose son was killed in the accident. Lady Grey é a mulher cujo filho foi morto no acidente. Que temos aqui? Whose e o substantivo son definem a mulher de quem falamos. Então, cujo filho foi morto. Olha, Lady Grey é a mulher. Que mulher? Está falando do quê? Aquela mulher, Lady Grey, sabe? O filho dela morreu no acidente. Então, para você explicar quem é a Lady Grey, o que aconteceu, para eu ter que explicar sobre a Lady Grey, eu vou utilizar esse cujo aqui, olha. Cujo filho foi morto no acidente. Você lembra aquela que o filho morreu no acidente? É essa aí, Lady Grey. Então, whose, para fazer essa conexão com o substantivo son, tá? Los Angeles is the city where I could live for the rest of my life. Los Angeles é a cidade onde eu viveria pelo resto da vida. Então, pronome where define a cidade onde eu viveria. Los Angeles é a cidade. Cara, Los Angeles é a cidade. Aí a pessoa olha para mim e diz, tá, e o que mais? Olha, eu gosto muito de Los Angeles, é a cidade que eu viveria pelo resto da minha vida. Então, onde eu viveria pelo resto da minha vida. Estamos falando de lugar, estamos falando de onde, tá? Então, essas orações relativas restritivas, elas trazem esse tipo de definição, esse tipo de complemento. A gente liga a base da oração ao seu complemento explicativo, tá? Agora, não restritivas. Quem são essas orações relativas não restritivas? Elas acrescentam à oração informações que não são essenciais à sua compreensão. São informações adicionais. Tá? My friend Isabella, who lives in London, is a teacher. Minha amiga Isabela, que mora em Londres, é professora. Eu não preciso saber que ela mora em Londres para saber que ela é professora. Entendem? Então, eu tenho duas informações aqui. A principal, que é professora. Tá? Eu estou falando de Isabela, eu digo, ela é professora. Mas essa informação é desnecessária, que mora em Londres. Eu não preciso falar. É uma informação que chamamos de informação adicional. Tá? Talvez para dar um complemento, talvez para dar uma embasada, sabe? Dizer assim, olha, ela ensina inglês, sabe? Ela é professora, já morou em Londres, ainda mora em Londres. Então, para dar uma embasada, a gente utiliza aqui, ó, isso aqui. Não significa que seja essencial você dizer, tá? She told me about her new job, which she's enjoying very much. Ela me contou sobre seu novo trabalho, de que está gostando muito. Então, está gostando do trabalho novo é informação adicional e não essencial. Tá? Por quê? Se ela me contou sobre seu novo trabalho, então eu sei que essas informações ela deve ter me passado. Tá? Isso aqui é informação adicional. Está gostando muito. Bom? We meet Catherine, whose father fought in the World War II.
Conhecemos Catherine, cujo pai lutou na Segunda Guerra Mundial. Então, a informação sobre o pai de Catherine é adicional, ok? O importante é que nós conhecemos Catherine. Aqui é um tipo de complemento que talvez seja para identificar qual é a Catherine e tal, mas é uma informação adicional, não necessária. Victoria Station, where most buses leave from, is in central London. A estação Victoria, de onde parte a maioria dos ônibus, fica no centro de Londres. Então, a informação sobre a frequência de ônibus é adicional. Eu só preciso passar mesmo uma informação principal, onde fica a estação Victoria. Tá bom? Então, o que entendemos hoje sobre esses tipos de orações relativas? As restritivas trazem definições essenciais para o entendimento da oração. As não restritivas trazem informações adicionais. Agora nós temos aqui a importância das vírgulas, também não é um assunto a se aprofundar muito. O assunto principal que a gente viu foi esse assunto anterior, mas as vírgulas, elas definem muita coisa em qualquer idioma, seja no português, seja no inglês, enfim, as vírgulas fazem diferença. Vamos ver aqui nesses exemplos. The buildings which were destroyed by the fire have now been rebuilt. Os prédios que foram destruídos pelo incêndio foram reconstruídos. Agora, a segunda oração. The buildings which were destroyed by the fire have now been rebuilt. Os prédios que foram destruídos pelo incêndio foram reconstruídos. O que nós vimos aqui? Aqui nós vimos, na primeira, uma situação de exclusividade. Olha, quem é que foi reconstruído? Os prédios que foram destruídos pelo incêndio. Agora, quando eu coloco duas vírgulas aqui, nessa informação, eu já estou colocando como? Quem foi reconstruído? Os prédios. Tá? Isso aqui se torna uma informação adicional. Tá? Parecem frases idênticas, é verdade. Mas olha só, no exemplo, B é diferente do exemplo A, porque mudou a restrição da oração. Que nós vemos na explicação do módulo. Na oração do exemplo A, alguns prédios foram destruídos pelo incêndio e depois reconstruídos. Né? Na do exemplo B, todos os prédios foram destruídos pelo incêndio e depois reconstruídos. Assim, a primeira oração é uma defining relative clause e a segunda é uma non-defining relative clause. A primeira é definida, a segunda não definida. Tá? E na página 165 vocês vão poder ver alguns exemplos de omissão dos pronomes relativos that, which, who e whom. Como a gente pode omitir esses pronomes sem perder a essência da frase, a essência da oração, o seu entendimento, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar, tá bom? E até a próxima aula. Estudem bastante. Tchau.